Hoje Vamos nós lá. vamos falar um pouquinho, terminamos a parte bíblica, vamos assim dizer, do primeiro módulo do nosso cronograma, e agora nós vamos falar um pouquinho exatamente do magnetismo e dos fluidos, dando continuidade, não a parte que seria, né, para todos nós, a compreensão daqueles assuntos das obras complementares tão importantes dentro do nosso aprendizado. Então, nós vimos semana passada parte daquilo que, procurando compreender essa energia, esta força, enquanto espíritos a caminho da luz. É o magnetismo, que muitas vezes também nós nos referimos a um como se importa. O importante para nós é compreender tanto nos auxiliam e que nos ajudam em nossa evolução espiritual. O que é o magnetismo? Desde o século XIV, designa por esse nome uma propriedade radioativa da individualidade humana. Os animais, os vegetais, os minerais manifestam uma propriedade análoga. Ou seja, os três reinos da natureza que nós conhecemos, o reino mineral, o reino vegetal e o reino hominal, onde nós hoje nos encontramos, temos esse magnetismo. É preciso compreender. Nós vamos compreendendo, então, que o magnetismo também é evolutivo, também é uma questão de que ele se aperfeiçoa. Sim, se nós olharmos dentro da evolução anímica, quando nós olhamos a tabela periódica, nós vamos ver que o primeiro elemento lá tem um átomo. Quando nós olharmos os últimos, já tem 126, 128 átomos. Significa que tudo na natureza evolui, tudo se transforma, tudo tem uma destinação. O homem tem a faculdade de exercer sobre os seus semelhantes uma influência proveitosa, dirigida sobre eles por sua vontade. Dá-se essa faculdade o nome de magnetismo. Quando fala em influência, é preciso não compreender o termo pejorativo da palavra. Pejorativo também não é só no sentido de negativismo, porque tem pessoas que têm uma ascendência sobre as outras. Isso é fazer valer a sua vontade, as suas convicções. Não é isso que ele está falando aqui. A faculdade de exercer sobre os outros uma influência proveitosa é quando nós temos a capacidade de curar, quando nós temos a capacidade de melhorar o humor, o próprio dia a dia da pessoa, afastando influências negativas, retirando miasmas, energias deletérias. Nós proporcionamos esses eflúvios benéficos através do nosso magnetismo. Foi a partir do século XVIII que ele passou a ser tido como uma ciência, o magnetismo, graças aos esforços de um alemão nascido em Snang, em 1734, chamado Franz Anton Mesmer. Mesmer compôs a ciência magnética ao descobrir os efeitos que se poderia obter em outrem pelo magnetismo animal, dirigido através da vontade. Sim, já dá para compreender qual é o direcionamento aqui do magnetismo enquanto ciência. Não essa ciência da física, não essa ciência da química que se fala, mas do magnetismo que existe entre os astros do universo. Então, quando Mesmer começou a estudar essa ciência magnética, então ele percebeu que essa influência que nós temos e podemos exercer sobre o outro, nós também somos influenciados. É a questão do ambiente. Nós podemos modificar o ambiente? Sim, nós podemos modificar a energia do ambiente. Nós podemos modificar a situação que poucos conseguem enxergar.
Muitos vão continuar se divertindo, vão continuar falando, dependendo do evento, mas alguns poucos, através da sua suscetibilidade, através da sensibilidade, vai perceber que, a partir do momento que chegou aquele ou aquela ou aquele grupo, o ambiente se modificou. Foi a partir desta observação que Mesmer foi, então, estudar o magnetismo. E é preciso lembrar sempre que Kardec, sim, ele fez uso do estudo do Mesmer, sim, dentro do Espiritismo. Na Revista Espírita, tem vários artigos onde Kardec mostra o aproveitamento que ele fez dessa ciência e dos estudos de Mesmer sobre o magnetismo, aplicado por Kardec na didática da codificação espírita. Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego. Alguns falam Betsaida, mas pode o nome, a pronúncia é o que menos importa. Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. E, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Aqui a referência vai ser sempre essa, sempre que tivermos oportunidade. Qualquer assunto que estudemos, porque se nós estamos estudando é porque tem relação com o Evangelho, é porque está relacionado à doutrina espírita. Então, vamos sempre buscar no Evangelho e nos ensinamentos de Jesus fundamentos e alavancas para o nosso aprendizado. Então, a Bíblia está repleta de ensinos sobre cegos. São vários, chegam até mesmo a ser confundidos. Bartimeu, o cego de Jericó, e esse aqui de Betsaida. Cada caso é um caso. E é preciso que nós observemos que, dentro dos milagres de Jesus em relação a cegos, muitos é uma cegueira moral. Mas vamos lá dentro do magnetismo. Primeira coisa, Jesus tomou o cego pela mão. Os outros, como o cego, o Bartimeu, por exemplo, ele simplesmente diz: Jesus, você pode me curar. Jesus pergunta, por quê? Ele fala, porque tu és o Filho de Deus. Jesus, então, estás. Aqui não, Jesus pegou o cego pela mão. Magnetismo pessoal, magnetismo humano, energia animal. Jesus já estava fazendo uma transfusão, uma transferência magnética para o cego aqui em questão. Levando-o para fora da aldeia, Jesus o tira daquele contexto, Jesus o retira daquele ambiente pernicioso que estava levando ele àquela situação, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos. Todos nós sabemos, até pela própria literatura a respeito do Chico, quando ficou órfão, do que a sua tia fazia com que ele passasse a língua ali nas feridas do seu primo, porque a saliva ela tem essa propriedade curativa e anti-inflamatória. Então, mesmo para aqueles mais céticos, mesmo para quem é leigo, mas que tem uma avó, uma bisavó, vai compreender e saber desta propriedade da saliva. Então, até aqui, Jesus está, o magnetismo pegou pela mão, a saliva, além da energia, tem aquela coisa do humano, aquela energia que é própria do físico e da matéria. E aí Jesus pergunta para ele: vês alguma coisa? Assim, fora da aldeia, o divino médico, tirando dos seus próprios lábios o remédio que deveria vitalizar as células componentes do aparelho óptico, aplicou-os aos olhos do cego. Impôs depois sobre ele suas puríssimas mãos, portadoras do veículo magnético do amor,
e perguntou-lhe novamente: vês alguma coisa? Então, é preciso compreender. É nessas circunstâncias, é essa observação da leitura, quando nós estamos procurando, que nós vemos. Não é imediato que ele passe a enxergar. Então, Jesus vai, aos poucos, afastando os miasmas, as energias, aqueles amigos espirituais que contribuíam para esta cegueira. Então, Jesus está tratando do paciente. Claro que Jesus, o espírito mais perfeito que nós conhecemos, nós sabemos da parte mais quintessenciada do seu corpo físico. Portanto, devia ser dos elementos mais puros do nosso planeta bendito. Mas Jesus sempre fazendo uso daquilo que estava ao alcance de todos nós. As mãos, aqui no caso. É claro que uma pessoa que, dependendo do que está falando durante o dia, do que está vendo, do que está proferindo, é claro que essa saliva, mesmo tendo a parte curativa, a propriedade curadora, vai sofrer com as restrições morais. Mas aqui é preciso entender o processo do magnetismo. Por isso, Jesus pergunta novamente: vês alguma coisa? Como sempre acontece, os cegos, como sempre acontece a todos os cegos que recuperam repentinamente a vista, os objetos lhe pareceram muito maiores, e ele viu os homens andando, mas de tamanho desmesurado, pelo que respondeu: sim, como a visão foi voltando aos poucos, claro que nenhum de nós aqui, graças a Deus e a Jesus, nessa encarnação, tivemos a vista privada. Mas nós já passamos pelo oftalmo. Então, quando nós dilatamos a vista para este ou aquele exame, muitas vezes andando na rua, o próprio sol, a luz solar, então nós temos sérias dificuldades. Nós vemos tudo numa dimensão fora daquela normal para nós. Então, algumas coisas ficam gigantes. Por quê? Porque nós não olhamos, nós não conseguimos, muitas vezes, definir os detalhes. Daqui da onde nós moramos até o São Camilo, por exemplo, são 10 minutinhos, perto da casa da Inês, né, Inês? Perto da casa dele, são uns 10 minutos. Hoje eu gastei meia hora. Por quê? Porque dilatei a vista, eu estava sozinho na rua. Então, para chegar até aqui, eu tive que vir meio no passo, exatamente nesta situação. É só para compreender qual é a dificuldade do processo e como Jesus trabalhava educadamente na apresentação desses recursos. Aí ele responde: vejo os homens como as árvores e os percebo andando. Jesus, então, dessa vez, pôs novamente as suas mãos nele, mas sobre os olhos, e restabelecido, o oprimido disse distinguir com toda clareza. Esta cura não foi instantânea, mas precisou de ações reiteradas de fluidos magnéticos, como se nota atualmente no tratamento pelo magnetismo. Então, Jesus entendeu aqui, está passando para todos nós o processo. Você vê, ele responde: sim, mas eu vejo sem detalhe, eu vejo como se fosse árvore, ou seja, ele está vendo só aquela mancha, ele não consegue definir o que seja. Então, Jesus vai novamente, agora Jesus coloca as mãos sobre os olhos. O magnetismo está sendo direcionado. Quando nós fazemos uma assistência, quando nós estamos passando por um tratamento espiritual, aquelas áreas, os chakras, os órgãos mais atingidos, é onde nós devemos direcionar nossas mãos. Exatamente porque nestes terminais nervosos é que está a transmissão do magnetismo. E é isso que Jesus fala. É por isso que ele vai repetindo. Pegou na mão, tirou da aldeia, cuspiu, depois segurou pela mão, perguntou, voltou novamente, as mãos agora sobre os olhos. Ou seja, Jesus está fazendo o magnetismo por etapas, não é de uma vez. É como aquilo que nós sempre ouvimos falar,
quem está há muito tempo sedento, você não pode simplesmente chegar e dar água para a criatura, 1 litro d'água, 2 litros d'água. É preciso ir umedecendo aos poucos para que os órgãos possam voltar ao seu restabelecimento. Assim é o magnetismo. É assim que se processa as curas através desta ciência do magnetismo. Ora, o que eram esses milagres, se não efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis? Essa é a pergunta que está lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Magnetismo, sim, aqui nós estamos, a representação da imagem é exatamente da mulher hemorríase. Então, os milagres começam a ser explicados à luz do conhecimento. As trevas da ignorância, elas vão deixando de existir à medida em que nós vamos buscando informações e as explicações através da lógica e da razão. É a ciência a serviço da espiritualidade. Ciência e religião, quando andam de mãos dadas, proporcionam a luz a essas trevas, vence o misticismo e também acaba com esse fanatismo. Então, nós aqui buscamos, sim, esta compreensão e este entendimento daquilo que é o maravilhoso, o excepcional. Não, os milagres, eles são inexplicáveis, mas são explicáveis a partir do conhecimento do magnetismo e a sua força curadora, desde que quem esteja emitindo preze por uma moral ilibada. Está sempre relacionado. Por que que hoje o sopro, que é uma das formas de cura através do magnetismo, hoje praticamente quase não é mais usado? Exatamente porque, além da própria alimentação, com os condimentos, com os temperos, a nossa, às vezes, moral, aquilo que nós falamos, aquilo que nós professamos, as nossas conversas, não permite que aquilo que seria transmitido através da nossa boca tenha todo esse efeito, que é moral, para poder repercutir de uma maneira melhor. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, espiritismo e magnetismo, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e as suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Não estamos aqui criticando esta ou aquela denominação religiosa. Sim, as benzedeiras existem, é magnetismo. As benzedeiras, elas são todas médiuns, todas elas têm, sim, o seu valor e precisam desse reconhecimento dentro dessa simplicidade. Então, o estudo da ciência, o estudo do espiritismo, isso não se aprende de uma semana em um ano de curso. É preciso associar os conhecimentos e as informações da Bíblia, procurar na doutrina espírita a interpretação correta e nas obras complementares nós vamos encontrando os recursos, os mecanismos, as alavancas, a iluminação para que nós possamos compreender aquilo que é superstição, aquilo que muitas vezes é tradição e um costume, para trazermos a realidade de que todos esses fatos são leis naturais por nós desconhecidas. E lá, no Livro dos Espíritos,
na questão 555, ele está dizendo: ridícula crendice é quando as pessoas querem propagar esse maravilhoso, este excepcional, como se Deus tivesse uma preferência, como se Jesus recompensasse uns e castigassem os demais. Então, a necessidade do conhecimento é que é fundamental para que nós possamos compreender aquilo que interpenetra, os líquidos que bebemos. E quando essa energia é absorvida normalmente pelos chakras e outros setores do organismo, o indivíduo permanece forte e vitalizado. Sim, o alimento material ele precisa ser buscado de acordo com as suas propriedades. Aquilo que alimenta, aquilo que nutre o nosso corpo. Livro dos Espíritos. A carne nutre a carne. Os evoluídos, eles sim se alimentam do próprio ar. Dos fluidos que estão no ar, é o suficiente para que eles se sintam saciados. Mas nós, na condição em que nós nos encontramos, então, aquilo que nós, os alimentos sólidos, frugais, as bebidas, aquilo que nós usamos na manutenção do nosso corpo físico, é o que mantém, porque é o magnetismo retirado dessas fontes, deste magnético. Tanto é que se nós ficarmos encolhidos numa sombra, em uma situação mais de recolhimento, é uma coisa. Quando nós vamos para o sol, nós nos sentimos como que libertos. É o sol nos aquecendo, é o magnetismo, é essa energia magnética proporcionada pelos raios solares, exatamente nos nossos canais, o corpo físico. Por isso nós nos sentimos saudáveis, por isso nós nos sentimos bem dispostos. Esta energia, nos organismos vivos, se transforma no magnetismo animal, fluido que circula através das células dos tecidos, tanto do organismo denso como do organismo perispiritual. É a energia que mantém acesa a chama dinâmica dos chakras. Então, essa transformação, ora, nós somos um receptor. E este receptor, ele distribui essa energia, mas está associado diretamente com a forma com a qual ele canaliza. A forma pela qual ele atrai e retrai para junto de si esse magnetismo animal. Então, o corpo físico tem o seu magnetismo e o nosso perispírito, a sua capacitação, que é diferente do corpo físico, do corpo denso. Daí a necessidade dos vários corpos que nós vamos estudar na sequência. Cada um dos corpos do pretérico, corpo mental, e por aí nós vamos compreendendo onde se faz esse sentido e como se processa esse magnetismo em forma de medicação para o nosso processo. Então ele diz, é a energia que mantém acesa a chama dinâmica dos chakras e que, quando se torna insuficiente, eles se mostram esvaziados, bruxeleantes, não suprem os plexos nervosos, nisto advindo enfraquecimento geral, moléstias e morte. A prova disso, as pessoas que às vezes estão encarceradas, as pessoas que muitas vezes estão hospitalizadas, olhamos, não é só a questão daquela cor, da anemia, mas sim, eles estão sem vitalidade. Ou seja, a bateria magnética deles está na reserva. Eles estão muito mais sendo sustentados pelos seus benfeitores. Então, é isso que ele está dizendo. Quando nós ingerimos os alimentos, os líquidos que nós usamos, quando nós temos restrições, quando nós passamos aí pela físico, vai sofrendo esses efeitos desta anemia, deste enfraquecimento, que acaba permitindo as moléstias oportunas e que muitas vezes levam à morte. Por quê? Porque chega uma hora que esse magnetismo não é mais o suficiente para manter a vitalidade dos órgãos, para manter todos os órgãos em movimento. Por mais que os chakras, começa no coronário, que é a nossa ligação com o plano espiritual. Tudo que nós recebemos do mundo espiritual chega através do coronário, que é a sede do corpo mental. E aí ele distribui para os outros chakras, distribui para os plexos, distribui para os centros de forças.
cada um com a sua propriedade, cada um com a sua para a necessidade do espírito. Então, o espírito está no comando, sim, mas precisa fazer uso desse magnetismo que encontra, sim, no mundo em que nós nos encontramos, a parte da matéria, associada à parte espiritual e o nossa moral. Porque assim como nós vimos os fluidos, eles podem ser afetados. E as que nós procuramos, o magnetismo trabalham às vezes com magnetismo, como é o caso do estiver num bom dia, não estiver equilibrada e em harmonia, pode ficar fazendo passe magnético, pode estar ali distribuindo magnetismo o dia inteiro, que não vai funcionar para que um automóvel funcione. Não é a mesma coisa, entendeu? Água não é a mesma coisa do combustível, em caso que atende à necessidade do motor. O Espiritismo nos esclarece que o magnetismo é um fluido ou uma energia radiante originária do fluido cósmico universal. Sim, nós sabemos que existem 3 elementos na natureza: Deus, o Criador, o Espírito e a matéria. Então, o fluido é essa energia. Como tudo que está tirando Deus, tudo e o Espírito, tudo existe no fluido cósmico universal. Quanto maior o conhecimento, maior a capacidade de manipulação desse fluido para atender às evolução e daqueles que caminham conosco também, reparando e reconciliando-se com a lei divina. Dessa forma, a energia magnética transmitida por alguém atua no perispírito do beneficiário e daí chega ao corpo físico. Os princípios reparadores penetram o perispírito e o corpo físico, passando por vias específicas que o espírito André Luiz denomina como centros de força. Isto precisa ficar bem claro. O magnetismo, ele é no perispírito, sim, de quem está sendo beneficiado. Por isso que muito não percebe a cura, não consegue sentir a melhora. Por quê? Porque o que precisa ser cuidado é o perispírito. Para chegar no corpo físico, a criatura em tratamento, aquele que está buscando ajuda, ele precisa fazer a sua parte. Então, a espiritualidade, o médium, os benfeitores, a casa espírito do magnetismo estão fazendo a sua parte. Mas se o receptor estiver desligado, se ele não ligar a chavinha, o rádio está ali. Mas se nós não ligarmos o botão, ele não vai colocar-nos em sintonia com nenhuma emissora. Assim é o corpo físico. O magnetismo, independentemente da vontade do assistido, do necessitado, vai chegar no seu perispírito. Mas para beneficiar o corpo físico, ele precisa colocar pensamento em Jesus. Mude o seu pensamento. Olha, eleve o seu pensamento ao alto. É uma maneira de tirar a criatura daquela fixação, daquela monoideia, exatamente para que o magnetismo possa passar por essa corrente vibratória, pelos chakras, pelos centros de força, pelos plexos, restabelecendo a harmonia e, sim, fazendo com que essa energialidade que todos nós precisamos e que os necessitados tanto buscam. Sobre o magnetismo, nos esclarece Emmanuel. O magnetismo é um fenômeno da vida, por constituir manifestação natural em todos os seres. Todos nós temos, todos nós o possuímos, numa escala em que não temos referência. Se a ciência do mundo já atingiu campo de equações notáveis nas experiências relativas ao assunto, provando a generalidade e a delicadeza dos fenômenos magnéticos, deveis compreender que as exteriorizações desta natureza nas relações entre os dois mundos são sempre mais elevadas e sutis, em virtude de serem aí uma expressão de vida superior. Então, na pergunta 26 do livro Consolador, por isso está aí, o Emmanuel está dizendo isso. Se a ciência já conseguiu compreender e saber a importância que tem o magnetismo na vitalidade do corpo físico e os benefícios para o corpo perispiritual, então ele fala que quanto mais nós avançamos, os mundos puros, os mundos felizes,
os mundos angélicos. Então, esse magnetismo é cada vez mais sutil, é cada vez mais imperceptível, porque é algo natural. Ele é transmitido, às vezes, sem os espíritos que percebam. É como se nós estivéssemos passando por alguém, se nós estivéssemos andando na rua, isso é uma questão de moral, é o que ele está dizendo, é o mundo, os mundos superiores. Quando nós estivermos nesta situação, quando nós estivermos andando na rua, se nós estivermos bem, se nós estivermos felizes, se nós estivermos em paz, e nós cruzarmos com alguém, um desconhecido, simplesmente passando por nós na rua, imediatamente esta energia é transferida para aquela pessoa. Então, ela vai continuar andando, talvez ela vai perceber quando ela der 5, 8, 10 passos, ela vai sentir um alívio, ela vai começar, nossa, um pássaro cantando, nossa, não tinha nem visto que essa árvore aqui estava aqui, nossa, pintaram aquela casa. Exata, mas a pessoa que fez a doação, muitas vezes, nem percebeu. Esse seria o ideal, mas nós ainda não estamos nesta condição. Mas é devido à nossa imperfeição. Não é nem tanto relacionado. Dentro daquilo que nós somos capazes, nós já doamos, mas não é da forma natural como o Emmanuel nos explica que funciona no mundo espiritual. Ou seja, no mundo espiritual, ninguém precisa ir na casa espírita para tomar passe. Por quê? Qualquer pessoa que estiver necessitada, em desequilíbrio, se você andando na rua, qualquer um que passar por nós vai conseguir nos equilibrar, vai conseguir suprir as necessidades que o corpo, tanto o corpo denso de onde estivermos, como o corpo espiritual precisa. A vontade desenvolve o fluido, seja animal ou espiritual, porque, como sabeis agora, há vários gêneros de magnetismo, em cujo número estão o magnetismo animal e o magnetismo espiritual, que, conforme a ocorrência, pode pedir apoio ao primeiro. Ou seja, o magnetismo espiritual pode sim pedir socorro ao magnetismo humano, porque precisa harmonizar o físico para que o perispírito já está. Então, não adianta ajudar o perispírito e que ele, sem o auxílio do necessitado, o seu corpo não vai melhorar. Mas compreender essa necessidade, que sempre o espiritual vai sempre prevalecer sobre o material. Isso não é questão de inteligência, não é questão matemática, de lógica ou de razão, é de conhecimento. Nós somos espíritos, a nossa essência é espírito. Então, a fase transitória é como a semente. A semente, ela está lá. Se ela compreender que ela está lá enterrada, ela vai morrer. Mas se ela souber buscar os nutrientes, ela vai se desenvolver, vai germinar e vai frutificar. Assim somos nós em relação ao magnetismo. Um outro gênero de magnetismo muito mais poderoso e desconhecido é a prece, que uma alma pura e desinteressada se dirige a Deus, para mostrar a essência do magnetismo, a sua importância. Nos mundos espirituais é natural. Para nós, aqui, a prece é aquele momento de reflexão. É onde, através da prece, nós afastamos influências e sugestões nocivas e perniciosas. E é nesse momento, então, que o magnetismo dos benfeitores espirituais, também conhecido como eflúvios espirituais, vem em nosso socorro e em nosso auxílio. A prece é, além da ligação com o Pai, com o Criador, com Cristo, o nosso diretor angélico, é fonte de alimento, é fonte energética. É como se fosse
guardadas as devidas proporções, o nosso cordão umbilical. É por onde nós buscamos os nutrientes para a nossa vitalidade espiritual. O fluido magnético age de certo modo como agente químico, modificando o estado molecular dos corpos. Nada há, pois, de admirável que possa modificar o estado de certos órgãos, ao mesmo tempo que sofre a influência moral do espírito. Como dissemos, quando você passa por um tratamento espiritual, quando você passa numa entrevista, quando você passa por uma triagem, então o direcionamento da assistência vai colocar lá no cartãozinho, no papelzinho que você está, qual órgão está debilitado. Por isso, esse direcionamento. E o fluido magnético, por mais que alguns não acreditem, tem a capacidade sim, porque ele troca aquelas células malsãs, as células doentes, por células sadias. Aquilo que o Alexandre realizou com o espermatozoide do Adelino, funciona para todos os outros órgãos. Então, é magnetizado, é higienizada essas células e elas têm um poder de regeneração. Aquelas células doentes que não têm mais recuperação, elas são simplesmente descartadas e eliminadas, para não ocupar espaço e não ficar ali contaminando as demais. Mas a célula nova, magnetizada, ela reproduz a uma velocidade por causa da prece, então a prece é aquele socorro imediato. Então, essas células modificadas, ela acaba levando a medicação e o fortalecimento àquelas que já estavam sendo contaminadas. Por isso, a criatura se recupera. É essa a compreensão desse fluido magnético. Porque o perispírito, muitas vezes, ele já está restabelecido. É o corpo que ainda carrega o ônus da flacidez, da anemia, da falta da vitalidade necessária à sua manutenção. Com relação à prece, o instrutor Aniceto esclarece que o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas uma súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que nós conhecemos. Por isso, a referência do cordão umbilical. Prece, oração é sentimento. Seja para nós, seja quando nós estamos nos dirigindo a alguém ou a alguma coisa, não é simplesmente Pai nosso que estais no céu, santificado, Ave Maria cheia de graça. Não, é sentimento, é uma súplica, é um agradecimento, é um louvor. Tudo isso nós precisamos colocar na prece. Por quê? Sendo a nossa ligação com o universo, é do universo, do fluido cósmico universal, para nós conhecido como universo, que nós vamos buscar os elementos necessários para o nosso restabelecimento material e espiritual. No livro A Gênese, Kardec nos informa que a ação magnética pode se produzir de várias maneiras. A Gênese, então, um livro que também muitas vezes é descartado, muitas vezes não é tão estudado no meio espírita, mas a Gênese, Kardec traz um estudo muito importante a respeito dessa ação magnética. E lá, entre outras coisas, entre outras maneiras, ele nos explica que, primeiro, pelo próprio fluido magnetizador, o próprio fluido magnetizador é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Qualidade do fluido, moral. Qualidade do fluido, ética. Qualidade do fluido, caráter.
responsabilidade, comprometimento. Então, a água que nós buscamos lá no Rio Tietê, a água não tem culpa de estar naquela situação fétida. Aquilo ali é uma contaminação. Aquilo que está lá não é da água, são fatores externos que nós não vamos entrar em questão. A mesma coisa somos nós. Nós somos a água limpa, pura e cristalina, ou nós somos a água lá do Tietê? Então, é isso que ele está falando. Uma das maneiras da ação magnética é o nosso próprio fluido. Então, tem dias que o seu filho fala, o filho, o neto, um amigo fala, eu não estou bem. Conversa com você 5 minutos, fica ótimo. Significa que o seu magnetismo está bem. Agora, tem dias que você tá bem. Aí você vai conversa com aquela criatura e você acaba ficando pior do que ela. Significa que você também estava invigilante. Então você não consegue ajudar. Sim, a criatura auxilia a criatura, mas as criaturas também prejudicam as criaturas. Por quê? Uma maçã, se você for buscar uma maçã, você quer uma maçã saudável, você quer? Então você vai no pé, você vai na fonte. Se você vai na caixa, tudo bem, hoje nós sabemos, você vai lá e busca. Mas se você permitir que uma maçã podre fica na caixa, ela vai contaminar todas as demais. Até aqui, enquanto eu tomo água. Alguma dúvida? Você vai? Assim, rapidinho. Eu não entendi direito quando você colocou a vontade desenvolve o fluido, animal ou espiritual. A nossa vontade? Peraí, deixa eu ver se eu consigo voltar. Vamos ver. Vou te atrapalhar muito. A vontade desenvolve o fluido, seja animal ou espiritual, porque saber há vários gêneros de magnetismo. Sim, qual é a sua vontade? Se você tiver imbuída de boas intenções, então você modifica o ambiente, é a sua vontade. Você quer que esse ambiente se torne saudável, se torne salutar. Então você vai estar beneficiando o físico das criaturas e também vai afetar o espírito, o perispírito. Por que o perispírito? Porque aquelas sanguessugas, aquelas formas de pensamento que estavam ali grudadas, elas vão se derreter. Por quê? Ao mesmo tempo, o perispírito está bem, mas o corpo não ajuda. O corpo está bem, mas o perispírito está ligado a essas influências. Então, a vontade, o desenvolvimento, a fé, o comprometimento, a confiança e a perseverança. Por quê? Porque aquilo que nós aprendemos, a sua intenção é boa. Então, você acaba... Daqui a pouquinho, talvez, acho que já entendi. Você vai ter o final da resposta, porque ele vai dizer que quando você está oferecendo algo de bom a alguém, os benfeitores vão potencializar a sua boa vontade. Então, eles vão capacitar você para que você possa ser esse instrumento e essa ferramenta. Mas ficou claro até aqui? Ficou. Então, tá bom. Maravilha. Professor, eu queria dizer o seguinte, que quando a gente está doutrinando, que quando a entidade está precisando da ajuda, quando a gente faz uma oração com amor, com fé, com boa vontade, ele realmente consegue receber esses fluidos importantes do magnetismo que a gente emite para eles, não é verdade? E eles se sentem felizes por isso. Sim, porque na doutrinação, a oração ela é fundamental. Sim. Agora, o que precisa ter sempre, porque enquanto nós estamos falando, igual a própria colocação da Inês, entre encarnados, talvez é mais difícil, porque nem sempre nós conseguimos colocar essa suscetibilidade. Só que o desencarnado que está recebendo a orientação, ele está vendo a sua intenção. Se você está apenas proferindo palavras ou se você colocou amor. As palavras não importam tanto, mas o amor que você está colocando nelas vai carregado de magnetismo. Então, como se fosse assim, o arroz. O arroz, por si só, é um alimento, mas é como se você estivesse dando um arroz vitaminado.
um arroz ali com o medicamento necessário. Então, é essa a importância que tem. E ele sente, sim. Muitas vezes, essa prece, essa oração na doutrinação quebra esses paradigmas, liberta essas algemas que o espírito, muitas vezes, está ligado às regiões e, principalmente, aos antros, aos líderes que, muitas vezes, os conduzem hipnoticamente. Então, a oração, ela quebra essas algemas, esses laços, desamarra esses nós e acaba libertando o espírito. É o poder magnético. O magnetismo, ao mesmo tempo que ele tem aquela força de recuperação, ele funciona como se fosse aquela solda ali que quebra a algema, a corrente, libertando o espírito necessitado. Tá certo. Tá bom? Outra coisa que eu queria perguntar é sobre a importância de, quando você vai se sentar numa cadeira para tomar um passe, de se preparar para receber esse passe, né? Parece que o passe, o magnetismo, ele vem com mais força, ou você recebe com mais intensidade aqueles fluidos magnéticos, né? Se preparando para receber. Sim, não se deve. Quando você... Os chakras são todos eles para que possa realinhar e reorganizar os centros de força, os plexos. Então, não que a espiritualidade não seja capaz, mas é a mesma coisa como nós falamos. É a mesma coisa que se você estivesse passando algo que está cheio de nós, que está cheio de nódulos, você entendeu? Então, quando você senta, pernas paralelas, as mãos espalmadas sobre as pernas, você mentaliza a espiritualidade, da forma com que cada um se conecta com a espiritualidade, então nós acabamos facilitando. Então nós estamos mostrando que nós estamos dispostos a receber, e nós estamos dispostos às modificações necessárias. Tá entendeu? Certo. Falou, obrigado. Então tá bom. Vamos seguindo. A segunda maneira pela qual ele fala da ação magnética é pelo fluido dos espíritos atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, seja para curar ou para acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico que a Cleide teve hoje, provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. Então, discutiu em casa, discutiu no trabalho, discutiu no trânsito e tudo, mas mesmo assim foi trabalhar, porque tem um compromisso, ele até está com boa vontade, mas ele não está em condições energéticas, o seu magnetismo não vai ser bom. Então, a espiritualidade meio que isola. O que é isolar? É fazer com que a energia espiritual passe por ele sem a interferência dele, entendeu? Então, ele é só o condutor. É o que acontece muitas vezes nas casas antigas. As casas, às vezes, os encanamentos são velhos, enferrujados, ela é límpida, ela é cristalina. Então, é a mesma coisa. Esse fluido espiritual, essa segunda maneira, é anular a ferramenta. Quando a ferramenta é ruim, quando o instrumento não está preparado, não está ali esterilizado, quando o instrumento não está apto a servir, não se dá para improvisar. Então, você anula. Então, ao invés de você vai fazer uma ligação direta, você pula a etapa do encarnado e vai direto somente com o fluido espiritual. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Ou seja, então, essa capacidade é a do Cristo. Então, o Cristo, por exemplo, as curas dele tinha essa capacidade imediata? Sim, mas nós sabemos, pelo próprio relato aqui do cego lá de Betsaída, nós vimos que, na maioria das vezes, é um processo, porque exige a participação do encarnado. Aqui não. Nesta situação, os 10 foram beneficiados, mas para 9, eles sentiram o efeito, mas da mesma forma que eles foram beneficiados, quando eles novamente adquiriram a moléstia, eles também não souberam associar a sua conduta. É essa a importância da moral dentro do magnetismo que nós trabalhamos. A terceira maneira da ação derramam sob o magnetizador, que serve de veículo para este derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano e espiritual. Sim, é a nossa participação, é a nossa contribuição. É o Cristo
nos oferecendo a oportunidade de sermos ferramenta, de sermos benfeitores. Poderiam fazer isso sem a nossa participação? Sim, nós acabamos de ver aqui no item 2, na segunda maneira. Mas Jesus está nos oferecendo, por quê? Sabedores que nós somos medianeiros, que nós somos transmissores, que nós somos condutores da nossa moral. A nossa conduta não é só a questão em relação às leis e às ordenações humanas, é em relação aos ensinamentos de Jesus. Então, esse magnetismo misto, esse magnetismo que é usado nos passes, nos tratamentos, acometou 90% o magnetismo misto, semi-espiritual, que nós chamamos a parte humana e a parte espiritual. Por quê? Porque exige a participação do assistido, exige a contribuição de efeitos próprios de um mundo de provas e expiações. Sim, nós ainda nos alimentamos de carne, nós tomamos ainda, tem alguns que tomam vinho, tem outros que tomam uma cerveja, tem outros que tomam isso ou aquilo. Sim, mas no dia, alguns fumam, mas no dia do trabalho, muitos trabalhadores conseguem diminuir o consumo. E outros, mesmo a partir do momento que estão nas casas espíritas para o trabalho, parece que é anulado. Enquanto eles estão na casa espírita, eles não têm a mínima necessidade. Tem uma moça que trabalha com a gente no Manuel Bento, ela fuma e ela mesma fala, ela não consegue. Mas ela fala, se ela chegar lá no centro às 16 horas para o trabalho das 20 horas, ela não se lembra que é fumante quando está lá. Mas ela mesma diz, termina o trabalho às 21h45, quando ela está descendo o elevador, ela já está com o cigarro na mão. Então, é essa forma que nós precisamos. Mas é uma pessoa que está a caminho de um aprendizado. É um processo. E essa é a terceira forma. É a nossa contribuição. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual imprime no magnetismo qualidades de que ele carece. É sempre espontâneo, porém, no mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador. Quando nós invocamos, o que ele está dizendo? Sim, ele está dizendo aqui que o fluido humano é sim do médio, é sim do trabalhador. Mas, muitas vezes, nós, enquanto médio, nós pedimos, nós invocamos, nós solicitamos, nós recorremos ao auxílio, anulando as nossas imperfeições, para que nós possamos atender às necessidades daquela criatura e que ela possa sair beneficiada. Fenômenos magnéticos tornam evidentes não só a existência da alma, mas também a sua imortalidade. Seres sobre-humanos, mas não sobrenaturais, vivem junto de nós, testemunhas mudas dos nossos atos, e só manifestando sob a ação de leis naturais, exatas e rigorosas. Mais uma vez, nosso grande instrutor, Paulo de Tarso, nós vivemos cercados por uma multidão de testemunhas. Assim como temos aqueles iguais e análogos a nós, nós temos aqueles que são inferiores a nós, em moral e em conhecimento, mas também em caráter, ética, moral, cuidado, fé, perseverança. Esses que estão acima de nós, em evolução, eles nos auxiliam, eles nos amparam, eles nos protegem, desde que nós estejamos em sintonia e sejamos merecedores. Não que eles desprezem os outros. Os outros recebem de acordo com as suas necessidades. Por quê? Não adianta você querer oferecer ajuda se a criatura nem compreende a si mesmo. É isso que os auxiliares do Cristo, eles estão sempre prontos a nos socorrer e nos ajudar. É que nós, a maioria das vezes, não oferecemos condições. As circunstâncias que nós criamos à nossa volta não permite que eles possam trabalhar em nosso benefício. Então, eles estão ali, mas nós precisamos mudar a chave, nós precisamos abrir a maçaneta, nós precisamos girar a chave na fechadura, permitindo que a porta espiritual se abra para que nós possamos receber todos estes recursos que vêm em forma de auxílio. Importa penetrar o segredo dessas leis, porque de seu conhecimento
decorrerá para o homem a posse de forças consideráveis, cuja utilização prática pode transformar a face da Terra e a ordem das sociedades. Leon Denis, o grande mestre, né, do Espiritismo, mais uma vez dizendo no livro Depois da Morte. Então, é o conhecimento. Quanto mais conhecimento nós adquirimos, mais nós nos iluminamos. Quanto mais nós nos iluminamos, mais nós temos condições de auxiliar aqueles que caminham conosco. Quando a humanidade encarnada, quando os espíritos vivendo aqui de forma encarnada compreenderem a nossa capacidade de servir, então nós vamos modificar a nossa forma de viver, que é o que está acontecendo hoje. Se nós observarmos as crianças que estão nascendo e que nasceram de 5 anos para cá, de 2017 para cá, elas são muito mais espiritualizadas do que grande parte daqueles que nós conhecemos. Espiritualizada não significa que elas têm conhecimento da Bíblia, que elas vão falar de Jesus, fazer palestra, celebrar missa ou culto. Estamos falando da preocupação que elas têm com o meio, consigo mesmo, e com a facilidade que elas aprendem pela exemplificação. É isso que o Leon Denis está dizendo. Jesus, em sua passagem pelo nosso planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença. As multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quando nós falamos dos 10 mandamentos, quando nós falamos da multiplicação dos pães, muitas pessoas falam que não tem padaria no deserto do mar dos peixes. Magnetismo pessoal do Cristo. Então, o Cristo atraía, as palavras de Jesus alimentavam. As palavras de Jesus sustentavam aquele povo. Então, é só observarmos. Quando nós fizemos a nossa reunião de confraternização, é só vocês olharem. Tem muita comida? Tem muita bebida? Sim, mas sobra. Sempre vai sobrar. Porque o que importa ali não é o material, é o carinho, é o amor, é o afeto que foi colocado, mesmo quem comprou na padaria, no mercado, sim, mas a boa vontade de querer participar, de estar junto, de integrar. É isso. Então, Jesus, ele atraía com seu magnetismo, além dos encarnados que se sentiam bem ao seu lado, os desencarnados buscavam em Jesus o remédio, a cura, o lenitivo para as suas dores e para os seus sofrimentos. Por isso que se diz que Jesus é a manifestação divina do amor. Jesus é o amor em forma humana, por causa do seu magnetismo. Existem pessoas que todos querem abraçar, todos querem estar junto, todos disputam a presença da criatura. Mas não é questão de uma preferência, não é questão de prêmio, é porque se sente bem. É o magnetismo que a criatura está distribuindo. Mas, na maioria das vezes, nem é dele. É simplesmente os benfeitores fazendo dele uma ótima ferramenta. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura, a vestimenta. Dele, o Cristo, emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. As curas, o paralítico, o homem da mão ressecada e todos aqueles outros milagres que nós ouvimos. Então, as moléstias, Jesus, com seu magnetismo, mesmo sem tocar, acabava ali proporcionando àquelas criaturas
as moléculas saudáveis, sadias, sãs, para o seu pronto restabelecimento. Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quanto lhe gozavam a companhia. Sim, é claro que por onde ele ia, mudava-se. No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel tem um parágrafo que o Emmanuel diz assim, que a encarnação do Cristo é daquelas tarefas missionárias que só alguns conseguem compreender, que a vinda do Cristo modificou a psicosfera de toda aquela região onde ele nasceu. Então, ele disse assim, que uma figueira que dava 5 quilos de figo passou a produzir 20. Uma cabra que dava 3, 4 litros de leite passou a oferecer 8. As abelhas que produziam aí cerca de 2 quilos, 2 litros de mel, passaram a produzir 6, 8 ou mais. Isso é fruto do magnetismo. Você potencializa, o Cristo potencializava tudo aquilo que estava à sua volta. E assim devemos ser nós também. Mas para isso, nós precisamos avançar, nós precisamos evoluir. O médium curador. O médium é o condutor do fluido dos espíritos, recebendo os seus influxos fluídicos. Então, o médium curador é esse que está de pezinho aí, com a camisinha amarela. Faculdade que certas pessoas possuem de curar pelo simples contato, pela imposição de mãos, pelo olhar, por um gesto, mesmo sem o recurso de qualquer medicamento. Recebe o influxo fluídico dos espíritos. Então, olha as mãozinhas sobre o coronário. É a energia, é o magnetismo espiritual, tanto no coronário como nos órgãos necessitados do assistido. Esse é o médium curador. Então, aqui ele está recebendo estes influxos dos espíritos. Ele é só o medianeiro, ele é apenas a ferramenta. O médium magnetizador é o fluido pessoal do magnetizador, que tira tudo de si, amparado pela espiritualidade. Os benfeitores estão ao lado, como vocês estão vendo, até mesmo ao lado do médium, mas eles não interferem, eles não influem, porque o médium magnetizador trata do indivíduo através do seu próprio magnetismo, não sendo intermediário dos espíritos, apesar de amparados por ele. Por isso, o médium curador não pode cobrar. A quem muito foi dado, muito lhe será exigido. O magnetizador, a exemplo do médico, ele está fazendo uso do seu conhecimento, ele está dando o seu magnetismo. Por isso, como o próprio Reiki, que é o mais conhecido, por isso que ele pode ser cobrado, porque o médium está doando de si, ele está doando a sua energia. Então quer dizer que esse pessoal, o magnetizador, no caso do Reiki, mas se eles atenderem 8, 10 pessoas por dia, tudo vai depender da moral, tudo vai depender da alimentação. Lembra lá do slide, do alimento, da bebida que nós ingerimos? Ele precisa se fortalecer, ele precisa se capacitar durante todo o dia, porque senão ele vai chegar no final do dia debilitado, e aí já não vai estar mais em condições de ser um bom magnetizador. O médium curador emite do seu próprio fluido, sente a corrente do fluido estranho que penetra e o qual serve de conduto. E é esse o fluido que magnetiza, e aí caracteriza o magnetismo espiritual e o distingue do magnetismo animal. Um vem do homem e o outro vem dos espíritos. Então,
toda a dificuldade que estava de compreender o que é do homem, o que é dos espíritos, está nessas duas imagens para fixação. Os dos espíritos passa pelo médium para que ele possa ser o usuário, transmissor. Ele vai contribuir com o seu, além do próprio magnetismo espiritual. E aqui, do magnetizador, é uma energia de si. É essa a grande diferença, mas ambos são benéficos, úteis e necessários. Por atuar diretamente sobre o perispírito, ou seja, sobre a matriz onde se funde o nosso organismo físico e, por conseguinte, onde se localizam as somáticos do nosso corpo, então, por atuar diretamente sobre o perispírito, o nosso corpo espiritual, aquele que vai sobreviver ao nosso desencarne. Então, a matriz é a fonte, é a origem, é onde se localizam as raízes profundas. Elas estão localizadas, tanto as moléstias como as virtudes, o perispírito é o nosso HD. Ali está toda a nossa história, ali está todo o conteúdo da nossa existência. Ali de a nossa primeira encarnação até hoje, antes da aula. É claro que guardadas nas suas devidas pastas. E é ali que nós encontramos os nossos distúrbios, as nossas tendências, bem como também os nossos méritos. É o passe o mais importante elemento para a promoção do equilíbrio perdido, ou ainda não conquistado. Sempre que todo e qualquer desajuste-se em tratamento espiritual que não seja de passe. Às vezes, você vai no passe, tem o A1, tem o A2, tem o A3, tem o A4, tem o A5, o A6, o A7, o A8, dependendo da casa. É tudo uma questão de analogia, tudo uma questão de literatura. Mas o passe é o remédio para todos nós. O passe é como se fosse um hemograma. Faz um hemograma, que é um exame simples, mas detecta uma série de situações. E ali é para se ter esse conhecimento através do hemograma. O passe também, ele é recomendado. Não, eu estou bem. Tá, mas então toma um passe para você ficar melhor ainda. Ah, eu estou com uma dor no estômago. Então você vai tomar o passe de acordo com essa necessidade. Estou angustiado, estou atribulado. Por isso, a recomendação. Não é para você virar um papa-passe. Não é para você ir no centro todo dia ou assistir palestra de manhã, de tarde e à noite e tomar passe. É uma constância, é um hábito. Por isso que se diz, por mais espiritualizado, por mais que nós nos sentimos bons espíritas, sempre é recomendado ir na casa espírita pelo menos uma vez por mês, como assistido. Assistir uma palestra, passar, tomar o passe, sim, nos restabelecer. Então, o passe é a medicação que todos nós precisamos e que todos nós devemos fazer uso. Não tem contraindicação e não tem efeito colateral. No passe espírita, qual é o tipo de magnetismo que é utilizado? Nós falamos isso na aula passada, quando falamos do fluido, mas vamos recapitular porque está na Gênesis. O magnetismo utilizado no passe é o magnetismo espiritual ou misto humano-espiritual. Sobre este tema, nos esclarece André Luiz. Entendemos que a mediunidade curativa se reveste da mais alta importância, desde que alicerçada nos sentimentos mais puros de fraternidade. Não é curar para se sentir melhor. Quem leu os livros do André Luiz, lembra lá dos mensageiros, quando ele vai curar, quando ele é orientado na forma de devolver a visão àquela criatura que estava deficiente. Quando ele devolve a visão, imediatamente o seu ego, o orgulho, opa, eu curei. Imediatamente ele é chamado a atenção. Vigiai, vigiai, cuidado com o orgulho ou o egoísmo. Então é o que ele está falando. Mediunidade curativa é a mais difícil que se tem. É onde a maioria dos médiuns se perde, porque ele começa a se achar maior do que o próprio Cristo. Devido à realização que ele faz, ele começa a se sentir muito importante. Então, mediunidade curativa precisa ser acompanhado de simplicidade e humildade, porque são também os mais perseguidos pelos
as sombras ou pelas chamadas trevas. Por quê? Porque o objetivo dessas regiões inferiores é o sofrimento e as dores. E a mediunidade curativa proporciona o restabelecimento do corpo perispiritual e assim também do corpo físico. É claro que não nos reportamos aos magnetizadores que desenvolvem as forças que lhes são peculiares no trato da saúde humana. Referimos-nos, sim, aos intérpretes da espiritualidade superior, consagrados à assistência providencial aos enfermos. Então, por isso que não é o médium. Quem cura é os benfeitores. Quem cura é a espiritualidade, sempre com o concurso dos trabalhadores dos dois planos desta existência. Então, quando nós dissemos, vamos dizer, mediunidade curativa e magnetismo, é preciso associar um ao outro. Sim, é a árvore boa. Árvore boa, bons frutos. Árvore má, más frutos. Então, o limão, ele é ruim? Depende das circunstâncias, ou como foi falado do fluido. A água com açúcar, ela pode ser o remédio, mas também pode ser o veneno. Assim deve ser os nossos pensamentos, assim é a nossa vontade. É essa observância moral que nós devemos ter em relação àquilo que nós estamos produzindo, porque o magnetismo é nosso e nós vamos nos associar, ou os benfeitores vão sintonizar conosco de acordo com a nossa capacidade de servir. No livro dos Médiuns, Kardec nos informa que a força magnética é aumentada pela ação dos espíritos que eles responderam à colocação da Inês. O desejo entra espíritas. Que tipo de casa nós estamos? O que eles têm? Um comprometimento? Pratica o evangelho? Sim, mas vivencia isso através da exemplificação? Então, bons desenvolvimentos e, principalmente, um ótimo aproveitamento a quem busca. Se magnetizas com o propósito de cuidado que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Então, a resposta da Inês, sim, nossa fé e o nosso amor. Mais uma vez, buscando o concurso do Alexandre. Então, os bons espíritos, eles pegam essas nossas qualidades e as higieniza, potencializa e devolve como se fosse nosso. Então, nós estamos com nossa boa vontade pequenininha é potencializada pela capacidade curadora e do magnetismo. Se magnetizas com o propósito de curar e invocas um bom espírito que se interessa por você e pelo teu doente, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Agora imagine, além de nós estarmos sendo instrumentos e boas ferramentas, é aquilo que vem da que nós chamamos, fazendo, entre aspas, um favor, aquele doente que está nos proporcionando, graças à nossa moral, à nossa fé, ao nosso amor, nós estamos devolvendo ele condições necessárias para a sua recuperação. Imagine os familiares desencarnados desta criatura que compreende a importância do magnetismo. Eles vão ser gratos. Sempre que eles tiverem oportunidade, eles vão nos ajudar. A caridade tem isso. Caridade, se as pessoas compreendessem, era uma questão de inteligência. Caridade, quanto mais caridade nós fazemos. Por quê? Os espíritos que já se libertaram desses sentimentos mesquinhos vão, porque um dia nós auxiliamos aqueles que eles tanto amam. Na Revista Espírita, encontramos a seguinte instrução do espírito Mesmer, fundador aí, estudioso da ciência do magnetismo. Fundador da teoria do magnetismo animal, chamada de mesmerismo. Também é por isto que o magnetismo empregado pelos médiuns curadores é tão potente e produz essas curas classificadas de miraculosas e que são devidas simplesmente à natureza do fluido derramado sobre o médium. Ou seja, não existe milagre, não existe maravilhoso, não existe nada de excepcional, não existe nada de paranormal. É simplesmente o magnetismo espiritual
misturado, auxiliado, interagindo ali no médium que solicitou o auxílio. Enquanto o magnetizador ordinário se esgota, muitas vezes inutilmente, em dar passes, o médium curador infiltra um fluido regenerador pela simples imposição das mãos, graças ao concurso dos espíritos bons. Quem é do Frei Anselmo, ou talvez não conheça, mas quem trabalhou, quem teve a oportunidade de conhecer o seu Paulo Neto, compreende isso aqui que está falando. Um senhor que antes da pandemia já tinha os seus 86 anos e que atendia, em média, 1.300, 1.200 pessoas no Manuel Bento, do meio-dia até as 9 horas da noite. Notava-se claramente que ele estava sendo carregado, sustentado pelos benfeitores. Mas por quê? O fluido dele, o magnetismo dele, sim, era necessário, mas ele tinha moral, ele tinha simplicidade, ele tinha aquilo que o Cristo pede a cada um de nós. Então, ele era, os benfeitores se revezavam, sustentando, porque precisavam do magnetismo animal. Então, ao mesmo tempo que tem aqueles que o sustentavam, tinha aqueles que o amparavam, fortalecendo nos trabalhos de atendimento. Mas esse concurso só é concedido à fé sincera e à pureza de intenção. Então, não tem como comercializar, não tem como mercantilizar, não dá para receber prêmio, não dá para receber presente, não dá para colocar preço. É preciso, mais uma vez, é preciso caráter, é preciso moral, é preciso seguir o exemplo do Cristo. A quem muito foi dado, muito lhe será pedido. Os espíritos já nos sinalizavam para o magnetismo na resposta ao item 388 do capítulo Simpatias e Antipatias Terrenas no Livro dos Espíritos. 1857, Kardec, então, já ali fazendo uso e obtendo as respostas que ele buscava. Os encontros que se dão, algumas vezes, entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seria o efeito de uma espécie de relação simpática? Quando nós encontramos as pessoas, nossa, mas que coincidência te encontrar, nossa, mas a vida foi uma coincidência, conheci o fulano, conheci aquilo, fez isso e aquilo. É isso que ele está dizendo, dentro dessas relações simpáticas. Há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola desta ciência e que mais tarde compreendereis melhor. Olha a simplicidade da resposta. Agora, vocês ainda estão longe dessa compreensão. Ou seja, é preciso estudar o espiritismo, compreender a importância dos fluidos, compreender o magnetismo para compreender a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, para mostrar que não existe acaso, que não existe coincidência. Da mesma forma que os astros, as estrelas, que tudo é agregação de moléculas, tudo isso existe por causa do magnetismo que nós atraímos. É uma força, sim, que nos une, porque todos nós estamos imbuídos do mesmo objetivo. Essa resposta coloca o magnetismo como o impulso dessa ciência, ou seja, ele é o comando que age para que haja esses encontros quando necessitamos da convivência com alguém, sempre visando o progresso espiritual de todos. Nós não nos encontramos na casa espírita, nós não nos encontramos neste ou naquele grupo, servir e amar ou aprendizes por acaso. Não, nós precisamos desse convívio, nós precisamos deste contato, nós precisamos desta visão. Então, estes encontros não são de agora. Nós estamos simplesmente transferindo para a nossa encarnação os nossos compromissos assumidos no mundo espiritual.
Então, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos nós vamos nos reencontrar, nós vamos nos ajuntar, como as águas de um lago que foram retiradas por vários meios de transporte e de formas de... Então, um copo de um copo de outro, que se foi levado, uma hora vai se reunir como a chuva faz com as águas que evaporam. Uma hora, todos nós vamos nos reunir de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Por isso, não existe acaso. Então, aqueles que acham que chegaram aqui no grupo do Aprendizes ou no grupo do Servir, simplesmente porque achou a Silvana, a Regina, o Edson ou o PP bonitinho, não, eles são bonitos, mas também é compromisso assumido. Então, é o magnetismo que nos une para um bem maior. E na nossa próxima aula, nós vamos continuar dentro do mesmo estudo. Não mais do magnetismo e do fluido, porque nós já vimos, abordamos, não com toda a propriedade, porque cada um deles daria aí um curso de, no mínimo, umas 15, 20 aulas, mas a necessidade faz com que nós busquemos novos conhecimentos. Então, na nossa próxima aula, nós vamos ver sobre o perispírito, suas funções e as suas propriedades. Hoje, nós aprendemos do fluido, nós aprendemos do magnetismo, e agora nós vamos ver a importância desse corpo espiritual. O corpo físico, o corpo denso, nós sabemos que vai se deteriorar, que vai voltar às suas origens, ou como se diz a Bíblia, voltará ao pó. Mas o perispírito vai sobreviver. E o perispírito, se é o HD, se é a fonte, a fonte é o espírito. Mas se o perispírito é esse reservatório, é onde estão gravadas todas as nossas lembranças, e por que nós não lembramos quando nós somos um animal? Por que não lembramos quando nós somos uma planta ou quando fomos um mineral? Tudo isso nós vamos compreender um pouco quando nós começarmos a estudar o perispírito, as suas funções e as suas propriedades a partir da próxima aula. Estudar o perispírito é tentar conhecer a si próprio. Sem esse conhecimento, a mediunidade, os efeitos físicos, as obsessões, a reencarnação, a lei de causa e efeito não podem ser explicáveis nem entendidos, por constituir este corpo vaporoso o agente pelo qual tais fenômenos se desdobram. Nós vamos compreender a nossa existência a partir do perispírito. Nós vamos compreender a nossa atual vida e tudo aquilo que nos cerca, a lei de causa e efeito, ação e reencarnação, nós vamos compreender a partir do momento em que entendermos o nosso corpo perispiritual, nosso corpo espiritual, que é aquele da qual o espírito precisa para poder se manifestar no corpo denso, no corpo da matéria. Então, continuemos a nossa busca incansável do conhecimento e do aprendizado, para que possamos aproveitar ainda mais a nossa encarnação. Conhecimento adquirido, nós vamos levar para todos sempre. Mas nós podemos, sim, nesta encarnação, nos tornarmos ainda criaturas melhores. O Cristo precisa de todos nós, e todos nós somos partes integrantes deste universo bendito. Se o Cristo nos convidou a aqui estarmos, é porque ele conta conosco. Então, vamos oferecer a ele a nossa contribuição, com o nosso amor, com a nossa fé, mas, acima de tudo, com a nossa disposição de servir e de amar. Que assim seja.